Olá, graça e paz, bendito seja o nome do Senhor. Estamos aí fazendo mais um videozinho. Hoje nós queríamos falar um pouquinho acerca entre convencer e converter. Pode parecer bobagem isso que a gente está falando, aparentemente. No entanto, existe uma forte diferença entre o convencer e o converter. A história da humanidade retrata o convencer e o converter. O homem sempre buscou o caminho do seu entendimento. O homem sempre procurou ser o senhor da sua própria vida. O homem sempre buscou arbitrar sobre a sua vida. E esse foi o afastamento de Deus. O homem é convencido de que ele é pelo fazer dele que ele consegue se chegar até Deus. Esse é o caminho da Torre de Babel. Esse é o caminho de Caim. O homem só se converte quando ele é convencido de dentro para fora e não de fora para dentro. Vamos explicar melhor isso? O que acontece? Digamos que você chegou e entendeu que o Senhor é o seu Salvador. Por quê? Porque você foi numa determinada igreja, vamos dizer assim, não importa se é católica, evangélica, ortodoxa, não importa a igreja que você foi, chamada igreja, porque isso não é a igreja somos nós, são as pessoas. Mas vamos admitir que isso seja igreja, que esse conceito de igreja seja correto. Então a pessoa foi numa igreja buscando uma determinada situação. Ela foi ali buscando a cura de uma determinada doença. Percebe? E aí ela foi ali e aí acreditou que seria curada por uma oração que alguém fizesse ali para ela. E a oração foi feita e ela foi curada desse câncer. Então ela entende que foi o poder de Deus através daquela igreja, através daqueles irmãos, que ela foi, como é que se diz assim, agraciada com essa bênção de Deus. Percebe? Então ela foi convencida pelas evidências, pelos fatos, de que Deus se manifesta dessa maneira com ela. E isso é uma maneira correta? Não, não é a maneira correta. Essa não é a maneira correta. Você quer ver um outro exemplo? Você chega para mim e diz assim: irmão Rodolfo, você é sabidamente uma pessoa que chegou em Cristo, essa coisa toda. Você podia fazer uma oração forte para mim aqui, para que eu possa ser curado desse meu, vamos supor, câncer também, né? Que eu possa ser curado desse câncer. Aí eu falo, mas irmão, você crê que realmente... Não, eu creio que se você fizer essa oração, eu vou ser curado. Perfeitamente, então eu faço a oração. Aí eu aqui faço uma imposição de mãos, vamos dizer assim, sobre você. Faço uma oração silenciosa, aí você diz, não irmão, fale ela alto que eu quero ouvir você orar. Aí eu falo. Vou fazer uma oração alta, dizendo a Deus para cumprir tudo que Ele quer na sua vida, cumprir a vontade boa, perfeita e agradável dEle, que é trazer Cristo em você. Essa é a oração que eu vou fazer para a pessoa. E que através da sua palavra o poder de Deus se manifeste na sua vida. Aí o que acontece? Você é curado do câncer. Interessante. Aí você atribui que eu sou um santo milagreiro que faço milagres em nome de Deus. Percebe? Você se convenceu de que eu sou santo. Se bobear, eu sou canonizado. Os santos são canonizados dessa maneira.
pelo convencimento de que as obras que ele fez, entre aspas, são dele. Mas essas obras são de Deus. Deus faz o milagre, o homem não faz milagre. Mas o convencimento é de que o homem faz o milagre, que a religião faz o milagre, que a igreja faz o milagre. O milagre depende de você, da sua fé. Jesus Cristo dizia assim: a sua fé lhe curou, a sua fé lhe salvou. Observa isso. Várias passagens bíblicas, já que você gosta de ficar folheando o livrão, então busque ali e você vai entender. Quando eu falo que é do livrão para dentro, essa é a maneira invertida de se fazer a conversão. Por quê? Porque a conversão vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Perceba, não é lendo a Escritura que eu chego a Cristo, é chegando a Cristo que eu entendo a Escritura. Começou a compreender por que eu falo? Eu não falo contra a Bíblia, eu não posso falar contra a Bíblia. Afinal, a regra de fé que eu busquei inicialmente foi a Bíblia, gente. Não estou doido, não. Nunca fui. Eu sou doidinho por Cristo. Mas ele me convenceu da noção do pecado, da justiça e do juízo. Ele me converteu. Então foi de dentro para fora e não de fora para dentro, percebe? Não é lendo a Escritura que eu cheguei em Cristo. Foi chegando em Cristo que eu entendi a Escritura. Porque eu não preciso entender a Escritura, eu entendo a palavra. O batismo no Espírito Santo é o batismo na palavra. É o batismo na morte do Cristo. É receber o sacrifício do Cordeiro. Lembra de Caim e Abel? Eu falei outro dia de Caim e Abel. Interessante isso. Ontem na sala eu conversava com o irmão Marcos e falávamos da mesma coisa. Inclusive falávamos de coisa até como preeleição, predestinação, que um amigo nosso, chamado Alex, me perguntou. Então a gente até tocou nesse assunto, né? A cruz de Cristo é o ponto central e nevrálgico da conversão e do reino de Deus. A cruz de Cristo é o ponto central de todo o entendimento do reino. Deus sabia que o homem não podia se autossalvar e deu a sua vida e deu o seu perdão. Perceba só. Lá atrás, logo depois do Éden, há aquela passagem de Caim e Abel, estão lembrados? As duas sementes que eu falei, a semente de Deus e a semente do homem. A semente que é joio e a semente que é trigo. Percebe? O entendimento é assim. Os dois quiseram fazer uma oferta para Deus. Um resolveu dar do fruto da terra. Terra é aqui. Terra é o coração, é o entendimento do homem. Não pode pensar em terra como um lugar de plantação, não, tá certo? É um lugar, é o coração do homem. A terra é o coração do homem, é o lugar mais baixo do coração do homem. Então Caim quis dar uma oferta da terra. Ora, na terra a gente trabalha, então é o trabalho do homem, a força do braço do homem, é o entendimento do homem, é a vontade do homem. Então Caim ofereceu do fruto da terra, então do fruto da sua vontade. Mas Abel deu um cordeiro, que era fruto da vontade de Deus, porque o cordeiro não tinha sido criado pelo Abel. E o cordeiro foi aceito. Mas há um simbolismo profético nessa história, percebe? Abel deu o cordeiro de Deus que vinha tirar o pecado do mundo. Então, a oferta de Abel foi aceita pelo Criador. Mas a oferta de Caim não foi. Mas olha o entendimento tosco do Caim. Olha o entendimento humano e cheio das paixões humanas contidas na conclusão de Caim. Caim olhou para aquele contexto e disse: Deus não me aceitou. Mas não foi isso que Deus fez. Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Mas ele continuou aceitando Abel e continuou aceitando Caim.
Mas Caim não gostou disso. Caim vociferou contra Deus. Ele não me aceita. Ele não aceita o que eu dou, então ele não me aceita. Não é assim. Se não é meu, não é de mais ninguém. Percebe o Caim nas pessoas? O Caim está no caminho de todos nós, irmão. É a árvore do mal. Se nós não combatermos essa árvore, nós não chegamos a lugar algum. Nós não chegamos ao reino de Deus. O caminho de Deus é pelo caminho de Cristo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é preciso chegar a Cristo para se converter. Não é preciso chegar na religião, nem no irmão Rodolfo, nem no padre José, nem no pastor Edevaldo, nem no, sabe? Nem no Siri da Babilônia, nem no... Entende? Não precisa se chegar a um guru para você chegar a Deus. Porque aí você vai ser convencido e não convertido. O homem leva o outro ao entender. Quando eu entrei na igreja, todo mundo começou a falar uma série de coisas para mim. Uma série de coisas foram faladas. E eu passei a ser convencido de que todas essas coisas eram a realidade na minha vida. Que triste ilusão aconteceu comigo. Porque na hora que eu realmente entendi, Cristo falou verdadeiramente comigo, no meu coração, eu tive que largar todo aquele entendimento que até então eu tinha para realmente me converter. Então, tudo que foi falado pelos meus queridos irmãos, amigos maravilhosos, pessoas especiais, que tinham o maior carinho comigo, mas que imediatamente ao momento em que eu disse não a esse convencimento e disse sim para Cristo, eles me abandonaram. Ou seja, é a morte. Essa é a morte. Mataram Cristo da mesma forma que Caim matou Abel, porque não se agradou do desagrado de Deus. Percebe? Ele matou o seu irmão. Mas nós não somos irmãos. Então como é que um irmão vai matar o outro? O irmão tem que amar o outro e fazer o outro chegar num entendimento. Se você quer converter o seu irmão, você fale com ele como um Cristo, para gerar Cristo dentro do irmão, e não convencê-lo pela força ou pela violência, e nem tampouco pela repetição, porque isso é fruto de convencimento subliminar. É pelo fruto da repetição que as pessoas aprendem. Já observou isso? O A, E, I, O, U. Você repete. A, E, I, O, U. Repete de novo. A, E, I, O, U. Repete de novo. A, E, I, O, U. Daqui a pouco você sabe. A, E, I, O, U. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Você repete, repete, repete. Daqui a pouco você sabe a tabuada todinha de cabeça. Você nunca mais esquece. Eu aprendi assim com meu pai. Nunca mais esqueci. Não fico fazendo na pontinha dos dedos, não. Sei aqui, ó. Ele me convenceu de que a tabuada era uma coisa boa para o resto da minha vida. E de fato é. É um convencimento humano que serve para um fim proveitoso. Que maravilha. Serviu para mim. Mas chegar-se a Cristo não é dessa maneira. Chegar a Cristo, a gente chega de dentro para fora. É Cristo quem nos convence. Nós chegamos a Cristo para entrar no reino de Deus. E não buscamos o reino para chegarmos a Cristo. Não. Não é dessa maneira. Você tem que entender que o sacrifício vicário que Cristo fez por você na cruz é condição necessária e suficiente para levar você ao reino de Deus. Ele é o próprio Pai. O Filho e o Pai são um. Lembra que isso é dito? Que o Filho e o Pai, eu e tu somos um, Pai. Então, o que significa ser um? É a mesma coisa que quando eu digo, eu e Cristo somos um. Então, eu estou em Cristo e Cristo está em mim. E isso é uma verdade. É uma verdade para mim, absoluta. E se você começar a conversar comigo, você também vai crer da mesma maneira do Cristo em você. Mas não pelo convencimento que o Rodolfo tem, pela capacidade que o Rodolfo tem de lhe convencer. É Cristo quem nos converte.
Porque toda a obra é de Cristo, não é minha. Eu não faço obra alguma. Eu dou testemunho da obra que Cristo fez. Qual foi a obra que Cristo fez? Me converteu, me levou para o reino. E aí eu entendi como é que é olhar para o meu próximo e ver Cristo nele. Porque quando eu olho para o próximo e vejo Cristo nele, eu estou no reino de Deus. Eu não quero lograr o meu irmão, porque ele faz parte do mesmo reino que eu. Ele tem direito às mesmas benesses que eu tenho. Ele tem direito a toda a justiça do Cristo em mim. Ele também tem esse direito. Eu não tenho mais direito do que ele. Eu não tenho que ganhar mais salário do que ele, entende? É mais ou menos assim. Eu não tenho que ganhar um salário maior do que o dele, porque ele é uma pessoa igual a mim. Ele é igual a mim. Ele é meu irmão. No reino de Deus não tem esse negócio de estudou mais, ganhou mais, chegou mais. Não, é todos iguais, são todos iguais. Quando você chega na estatura de Cristo, você é Cristo. Não tem Cristo 1, Cristo 2, Cristo 3, esse daí é o cara, aquele ali não é. Não existe isso no reino. No reino existe uma igualdade, porque todos ganham tudo igual. Por isso é que existe uma igualdade e existe uma justiça. No reino da terra não existe justiça. Os nossos governantes estão governantes pela permissão. Permissão. Não foi Deus que os colocou lá, perceba. Deus não coloca ninguém nos seus postos, não. Deus permite que chegue a esse lugar. Ele permite. Então, quando a gente diz ora pelo seu governante, é orar para que o seu governante não faça besteira. Não é orar para o seu governante para que Deus seja misericordioso com ele. Não, porque a busca aí é pessoal. Se ele não buscar o reino e a sua justiça, ele não chega, por mais que eu ore. Eu não consigo convencer o meu filho de não ir pelo caminho do pecado. Eu consigo mostrar, é Deus que consegue converter ele, e não eu. Essa é a diferença entre um convencer e o converter. A religião nos convence. Eu tinha um discípulo, na época do sistema religioso, chamava-se discípulo. E ele usou uma figura para mim, ele disse para mim assim, sabe, se eu não tivesse a religião, eu traía minha mulher. Aí eu falei, ué, e o que a religião tem a ver com essa história? Trair a sua mulher ou não trair a sua mulher? Por quê? Porque o seu desejo da carne é maior do que isso? Que seja. Mas ele estava convencido de que a religião era um freio para ele. Ora, então ele não é convertido. Ele é uma pessoa convencida de que ele precisa da religião para ser um freio na sua vida. Ele não tem domínio próprio, percebe? Ele não chegou a Cristo. O domínio próprio dele é a religião. Ora, se o domínio próprio dele é a religião, ele não está em Cristo, ele está no caminho de Caim, ele está na Torre de Babel. Daqui a pouco ele é diácono, ele é presbítero, ele é evangelista, e chegou no céu do entendimento do homem, mas não chegou no céu do entendimento de Cristo. Para se chegar no céu do entendimento de Cristo, é preciso negar-se a si mesmo. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Se você não negar a sua condição humana, se você não morrer, isso é morrer. Negar-se a si mesmo é morrer. É dizer que tudo aquilo que você acredita não lhe serve mais para nada. Não foi o que Paulo fez? Ele disse, tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz nesse mundo serviu para mim por esterco. Olha que coisa forte que Paulo falou. Eu concordo com ele. Tudo aquilo que eu estudei, 16 anos de teologia, de psicologia, pastoral, essas coisas, serviram para absolutamente nada. Alguma coisa, claro, a nível humano, sim, claro, a nível humano, sim. Mas serviu para me levar ao reino de Deus? Não, em absoluto, nada. Não me levou. Quem me levou ao reino de Deus foi o deserto. Deus e eu. Eu e Deus. Deus e eu. Só assim.
Deus nos arrebata com garra forte e nos ensina pessoalmente. Aí você fica no deserto um bom tempo para você aprender a descartar o teu ego e só ser cheio de Cristo. Esvaziar-se para que Cristo cresça. Percebe? Isso é negar a si mesmo. Essa é a morte. É assim que a gente se converte. Não é de outra maneira. Não existe outra maneira de você se converter que não seja por esse caminho. Porque esse é o caminho de Cristo, não é o caminho de Caim. O Caim convence você. Cristo não convence, Cristo converte. Cristo deixa você sozinho para que você chegue na dependência dele. Cristo é submisso. Cristo é tão submisso que quando ele foi para o deserto ser tentado pelo diabo, o diabo disse: todos esses reinos te darei se prostrado me adorares. O que ele disse? Olha a submissão do Cristo, que era o próprio Pai, mostrando submissão dele para com o próprio Pai. Só a Deus me prostrará e só a ele dará culto. Aí a pessoa chega na igreja e quer adorar Jesus Cristo, e quer adorar o Espírito Santo. A adoração não é a Cristo. A adoração não é ao Espírito Santo. A adoração é o Pai. Ou o pai é bobo de ensinar uma oração do Pai Nosso se ela não tivesse sentido? O que é isso? Onde é que nós estamos? Estamos invertendo a bolinha? O Pai não ensinou que toda oração é o Pai? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Olha, está falando aqui, ó, céu do entendimento. Está falando com o Pai. A oração se dirige ao Pai. Não é ao santo, não é ao São Rodolfo, não é ao São Geraldo, não é ao São Benedito. Entende? Não é a ninguém, é ao Pai. E não ao Filho. Eu não adoro o Filho, Senhor Jesus, eu te amo. Tá, não. A gente adora o Pai. Foi isso que ele ensinou. Inclusive no deserto, quando ele negou a si mesmo. O que fez Cristo? Cristo descartou a sua natureza humana, mostrando o caminho. Ele descartou a condição humana dele. O humano dele dizia: se prostra a si mesmo, porque se todos esses reinos... Eu não sou o filho de Deus. Ele não era o filho de Deus. Todos os reinos do mundo não pertenciam a ele. Claro. Então era o homem querendo curvar-se a si mesmo. Esse não é o caminho de Caim? É. Esse é o caminho de Caim. O homem curvando-se a si mesmo. Ele arbitrando sobre a sua vida. O livre-arbítrio é uma escolha. E é uma escolha errada. Você tem que escolher Cristo. Você tem que escolher Deus. Quando você escolhe Deus, você fez a escolha correta. A escolha é o quarto princípio. É por isso que eu não posso me entender como predestinado à salvação. Eu tenho que escolher a salvação. Viu, Alex? A gente escolhe a salvação, porque é Cristo que nos deu essa opção. Amai-vos como eu vos amei. Você só chega ao Cristo quando você o ama com toda a sinceridade, quando você se despe de você para ser cheio do Cristo. Então, você se esvazia de você e se enche da palavra de Deus. Você abre mão da sua condição de homem e se enche do Cristo. Percebe como isso é uma negação? E negação significa morte? Negação significa morte. Negação significa ir para a cruz com Cristo. Esse é o sentido da conversão. Mas isso é uma coisa muito difícil. Não é não, irmãos. Se fosse difícil, eu não tinha conseguido. Eu não sou melhor do que você, nem melhor do que ninguém. Eu não sou um ser especial, não. Todos somos especiais para Deus, porque Ele deu a vida por mim, mas deu por você também. Então eu não sou melhor do que você. Eu não fui escolhido antes da fundação do mundo. Quem foi escolhido antes da fundação do mundo foi Cristo, porque Ele é o modelo perfeito para o homem. Ele é bom, perfeito e agradável. Esse é Cristo. Paulo, quando se referia a essa passagem, que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, ele se referia ao Cristo. Ao Cristo em nós. Porque Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Se não me engano, está em Colossenses isso.
Cristo em nós é a esperança da glória. Enquanto Cristo não se manifestar, nós, Cristos, não podemos nos manifestar. Nós só podemos dar testemunho. Mas quando Cristo se manifestar, quer dizer, quando a palavra verdadeiramente tiver o poder completo dela, ou seja, se tornar uma realidade, o céu e a terra forem uma coisa só, e aí, quando o céu e a terra forem uma coisa só, é porque Cristo está manifesto. E quando Cristo está manifesto, tudo que você pedir imediatamente é feito. Percebeu? Esse é o sentido da história. Não tem outro. Não tem que ficar interpretando textos bíblicos para entender Cristo. Cristo te dá o discernimento. Você não precisa ficar interpretando, não. Vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu não preciso me convencer de que a Escritura foi uma palavra de Deus que foi falada e alguém registrou. Eu não tenho dúvida disso. A menor dúvida. Mas essa palavra não tem que estar aqui. Essa palavra tem que estar aqui. Se a palavra estiver aqui e eu estiver na palavra, tudo que eu pedir se realiza. Compreendeu? Isso é conversão, não é convencimento. Então não adianta eu querer meter a Bíblia dentro da sua cabeça. Não funciona. O que adianta é chegar em Cristo. Quando eu chego em Cristo, a palavra é colocada dentro de você. Promessa de Ezequiel 36, 26. Uma coisa antiga, outro dia eu falei disso. Ele tira aquele coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração ensinável. Tira de você o teu espírito e coloca em você o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Então você tem Espírito Santo. Você tem Espírito Santo. Você é santo porque o teu Espírito é santo. E ele coloca dentro de nós a sua palavra, a sua lei. As tábuas da lei passam a estar dentro de você. Não precisa estar ninguém falando. Eu não tenho que ir na igreja para ouvir a palavra de Deus. Não tenho. A palavra de Deus está dentro de mim. E eu sou a igreja. E eu sou o templo. E eu sou o sacerdote. Eu não preciso dessas coisas mais. Isso choca a religião. Isso choca o sacerdote. Isso choca a pessoa que não é convertida. Mas não é convertido? Não, não é. Porque é uma coisa que foi feita de fora para dentro e não uma coisa que foi de dentro para fora. O que mata ou o que salva é o que sai da boca do homem, não o que entra. Já ouviu falar disso? É bem assim. O que salva é o que sai da boca do homem. Por isso quis Deus que, através do seu ensinamento direto, o homem não recebeu. Então ele fez pela loucura da pregação do evangelho. Aí você pergunta, é por isso que você fala, irmão? É por isso que eu falo. E quando eu falo, eu prego. E quando eu prego, eu oro. E oro por você, em oração incessante. Porque tudo que eu pedi ao Pai, e eu estou pedindo pela vida de cada um de vocês. Quando eu estou falando a palavra, eu estou orando a palavra. E quando eu oro a palavra, eu estou tentando mostrar para você a noção do pecado, da justiça e do juízo. Não para lhe convencer, mas para lhe converter. Porque o objetivo de Cristo é gerar Cristo no seu irmão. Eu não preciso de uma varoa para gerar um filho. Eu gero o filho em você através de espírito para espírito, gerando Cristo em você, através da palavra. E Cristo diz, haja luz, e houve luz em você. É nisso que eu creio. Isso é conversão, não é convencimento. Esse é o caminho de Cristo. Não é o caminho de Caim, que escolhe arbitrar pela força do seu braço. Ele se sente excluído porque as suas palavras não são aceitas, porque a sua oferta de altar não é aceita. Mas Senhor, eu fiz tantas coisas em teu nome. Eu não vos conheço. A oferta de Caim não foi aceita. Percebeu? A oferta de Caim não foi aceita.
Mas eu fiz milagres em teu nome. Você usou o meu nome. Você usou a minha unção. Usar o meu nome significa usar a minha unção. Usar o poder de Deus que existe em mim. Quando você diz em nome de Jesus, você está usando uma autoridade que ele não lhe deu. Ele não lhe deu essa autoridade. Ele só dá autoridade quando você está nele e ele está em você. Se ele não estiver em você e você não estiver nele, ele vai dizer para você: eu não vos conheço, mesmo você tendo feito milagres, tirado demônios, tendo feito o que você fizer. Amado, você está no caminho de Caim. Você está convencido de que chegou ao reino de Deus porque você foi pela Torre de Babel. E chegou no máximo. Você chegou a pastor, você chegou a evangelista, você chegou a bispo, você chegou a uma série de cargos eclesiásticos que são doutrina de Nicolaíta, que Deus abomina. Percebeu? Essas coisas eu tive que abrir mão. Eu abri mão de tudo por amor a Cristo. Eu abdiquei de mim mesmo, do meu ego, por amor de Cristo. Isso é conversão. É isso que eu quero gerar em você. Gerar Cristo em você, para que você se converta e jamais se convença de que Cristo é o Senhor. A conversão, você tem a certeza da sua salvação, porque você tem certeza de que você é filho de Deus. E você jamais vai fazer como Caim: Senhor, me perdoa porque eu sou pecador e carente da sua glória. Esse é o caminho de Caim. Caim jamais se convence de que ele recebeu o perdão de Deus. Deus colocou uma marca do perdão na testa do Caim, e o Caim acha que aquela é a marca da besta. Percebeu? A marca da besta está na testa de todas as pessoas que você conhece. A maioria, 99% das pessoas, tem a marca da besta. Por quê? É a marca do convencimento, é a marca do pecado. Mas, na verdade, essa marca é a marca do perdão. Porque Deus já selou a todos com o perdão, mas é preciso tomar posse. Deus já deu a sua vida por você, amado. Converta-se. Não convença-se, converta-se. E creia que Deus é o Senhor, que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por você, ele realmente trouxe o perdão com a sua morte. E que a sua morte é condição necessária e suficiente. Você não foi escolhido antes da fundação do mundo, não. Foi Cristo. Cristo foi tirado de dentro de Deus, num outro aion, numa outra eternidade, e esse disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é o modelo perfeito que eu quero para o homem. E Cristo gerou Adão. Você é Adão. Agora converta-se. E converta os seus irmãos. Pedro, depois que você se converter, confirma os teus irmãos. É o que eu quero fazer com você. Eu quero confirmar você como um Cristo de Deus. Porque na hora que eu confirmar você, eu estou cumprindo aquilo que Deus determinou. Tudo é puro para aqueles que são puros. Quando Cristo disse: Pedro, tá vendo esse lençol? Tá vendo esses animais? Pega aquele porco, mata e come. Ele disse: eu não posso, Senhor. Mas eu o purifiquei, Pedro. Ele já é puro. Você já é puro. Deus já o purificou. Mesmo que você não esteja convencido de que você é puro, Deus já lhe fez puro. Deus já apagou o pecado de você. Deus tirou a pedra de tropeço, que era o pecado, do teu caminho. Basta você se converter. Negue-se a si mesmo. Morra com Cristo. Nasça de novo para a vida eterna. E seja um Cristo de Deus enquanto é tempo. Que a graça e a paz de Cristo seja com teu espírito. Beijo no teu coração.